Fala, gamers! Hoje estamos aqui no nosso resumo semanal e trouxemos um convidado especial, Léo, assessor de investimentos aqui da VP. Sabe muito e vai trazer um pouco dos assuntos mais importantes da semana para vocês. Então, Léo, o que é que você considera aí que nessa semana houve de importante, que vai afetar realmente os nossos investimentos? Bom dia, Nicolau. Bom dia, pessoal. Semana positiva para o mercado. A gente sempre começa aí a semana econômica com a pesquisa Focus, sem novidades, mas com um dado levemente positivo para a queda de inflação. Os pontos principais aí no mercado lá fora foi a questão dos Estados Unidos e China, e guerra comercial, então uma trégua. Ainda é a China, por um lado, dizendo que vai voltar a comprar os produtos agrícolas dos Estados Unidos, e os Estados Unidos adiando aí a tarifa para 10 de outubro sobre tarifa na China. Tá? Lembrando que tudo pode mudar com um simples tweet de Trump, né? Então hoje a ferramenta mais, digamos assim, de análise é o Twitter de Trump, né? Então a gente brinca. E também no Banco Central Europeu ontem, né, tiveram estímulos monetários através do que? A redução do depósito compulsório. Isso aí faz com que os bancos se estimulem mais a emprestar mais dinheiro. E também a principal notícia é a volta da recompra dos títulos, né, chamados quantitative easing, que é nada mais que a injeção de dinheiro na economia pelo Banco Central Europeu. Aqui no Brasil a gente viu dados positivos na venda do varejo, né? Só para se ter uma ideia, é o maior dado dentre os últimos 6 anos, então foi bastante positivo, subiu 1%, o consenso no mercado era 0,2%. Teve a questão da Teles, que foi votada, né? Sim. O marco da telecomunicação. Que afeta bastante a Oi, né? Oi. Mas esse não é o fator principal, né? A Oi, é muito importante para a Oi, mas é mais importante ainda que ela mude sua gestão para conseguir sair desse prejuízo que ela se encontra hoje. Né? Ela tem muito chão ainda, mas foi um passo importante para a empresa e para o setor como um todo, né? Que o Brasil já tem a antiga legislação muito antiga, então é um avanço para a gente que hoje estamos muito atrás ainda dos países desenvolvidos. Exatamente. Tá? Falando um pouquinho de bolsa, né, a gente vê até o gráfico aí que foi uma semana bem positiva, né, bolsa subindo aí, até o momento, quinta-feira a gente está gravando, sexta de manhã, subindo 1,4%, né, no mês 3,20%, o dólar caindo 0,10% na semana e caindo 2% no mês, tá? Na bolsa a gente viu um fenômeno que os gestores chamam de rotação, né, que foi o quê? Se você for ver, os setores que mais subiram foi o setor financeiro e o setor de commodities, né? Comprando a expectativa de recuperação da economia. Assim. Então você vê aí, por exemplo, a Petrobras subindo bem, os bancos em geral, a própria Suzano aí também de papel e celulose. E também a gente espera, né, que não só esses setores, mas como todos os outros, devido também a essa pesquisa das compras de varejo, das vendas de varejo, né, que a economia como um todo se aqueça, beneficia todas as outras empresas também. Sim. Mas falando nisso, né, a questão do varejo, a gente também teve outra notícia relevante, que foi a questão do Amazon Day, né? Então, se a gente for ver no próprio dia, as ações de varejo despencaram, caiu muito forte, a Magazine Luiza, a Via Varejo, B2W, mas se a gente for ver, no dia seguinte se recuperaram bem, tá? Claro que o seguinte, no dia seguinte saiu o dado do varejo que ajudou, mas também a gente pode ver o seguinte, já não é o primeiro movimento que acontece em relação a isso, se a gente for ver, acho que 2017 ou 2018, só esqueci o ano, aconteceu isso, por exemplo, a Magazine Luiza caiu muito forte com a entrada da Amazon também, então não é a primeira vez. E eu acho assim, que é claro que você tem uma empresa como a Amazon gigantesca, você tem que ter medo de uma gigante dessa, mas a gente sabe que o Brasil tributariamente é muito complexo, a gente sabe que o Brasil de infraestrutura é muito complexo, então não vai ser da noite para o dia que eu acho que a Amazon vai entrar aqui no Brasil e vai... Exatamente. É uma questão muito controversa, né? Porque o pessoal falou muito, pelo menos eu vi no Twitter essa semana, sobre a questão da entrada do Amazon Prime no México. E quando o maior concorrente dele lá no México, né, caiu a margem de lucro dele absurdamente com a entrada da Amazon Prime. Mas hoje aqui no Brasil a gente tem empresas bem estruturadas, como a Magazine Luiza, né? Então é uma questão para se analisar, a gente não pode usar dados de outros países que vai se repetir no Brasil. Sim. E aí acompanhando, claro, dado a dado, trimestre a trimestre, como é que isso pode afetar os lucros das empresas, tá? Bom, finalizando essa semana, a gente olhando os dados econômicos semana que vem, vão sair dados importantes, principalmente aí na quarta-feira,
que vai ter reunião do Copom, né? Então, quais as expectativas dos nossos economistas da XP Investimentos? Uma queda de 0,5, né? Chegando à taxa 5,5. Então, a mínima histórica, né? Chegando novamente na mínima histórica, e ainda teremos outra reunião, né? Até o final do ano, que também se espera uma queda de 0,5, terminando aí a taxa Selic em 5% na visão dos nossos economistas. Exatamente. Então, a semana não só positiva no gráfico, mas uma semana positiva para a economia brasileira também, né? Porque a gente tem esperanças aí para a próxima semana, a redução de taxa de juros, que vai beneficiar também a economia, os brasileiros tirando o seu dinheiro da renda fixa e buscando tomar um pouco mais de risco, né, para investir. As empresas tomando um pouco mais de crédito. Então, sem dúvidas, a gente espera um cenário positivo para o Brasil. Sim, sim. E também tem, não só para o Brasil, para o mundo também, porque na própria quarta-feira também vai ter o FONC, né? E onde que o mercado espera ainda uma queda de 0,25, né? Então isso também pode animar as bolsas mundiais. Também vai ser alguns dados como dados industrial dos Estados Unidos, da China. Então, uma semana que a gente tem que acompanhar de perto e a gente espera aí que esse movimento aí otimista continue e aí beneficie a nossa economia, a economia global e a nossa bolsa também. Exatamente, perfeito. Muito obrigado, pessoal, muito obrigado lá pela presença. Gainers, quem não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva e dê uma olhada nos nossos outros vídeos. Obrigado.